Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Sofia, tomada pela angústia e pelo desejo de se vingar das constantes humilhações que sofre do empresário, decide se esconder levando consigo a guitarra favorita dele. O gesto impulsivo não é apenas uma afronta, mas também um pedido de socorro velado, já que a jovem sente que não tem voz dentro daquela casa. Enquanto isso, Léo, determinado a reconstruir sua vida, procura Manuel em busca de trabalho. A cena revela a humildade do rapaz, que, sem vergonha de recomeçar, demonstra disposição para encarar qualquer desafio desde que consiga se sustentar com dignidade. Do outro lado, Jaque surge em tom de comemoração, anunciando com orgulho que foi escolhido como finalista do Prêmio Empresários do Ano. A notícia, no entanto, não provoca apenas aplausos. Samuel, sempre ácido e atento às contradições do tio, solta uma ironia cortante, deixando claro que não compartilha da mesma admiração. Para ele, o sucesso de Jaques não passa de uma máscara que esconde o homem autoritário e inflexível que ele realmente é. Na fábrica, Danilo reúne os funcionários e anuncia mais modificações no funcionamento da empresa. A intenção é modernizar e aumentar a produtividade, mas o clima rapidamente fica tenso. Pam e Cami, que já vinham se mostrando insatisfeitas com as últimas mudanças, não escondem a irritação. Elas temem que os cortes e reestruturações prejudiquem os trabalhadores, reforçando a distância entre a gestão e aqueles que seguram a produção no dia a dia. Enquanto isso, Alan chama Marlon para uma conversa reservada. O jovem policial anda dividido entre o senso de justiça e a pressão da corporação. Alan, experiente, tenta aconselhá-lo, alertando sobre os perigos de enfrentar um sistema corrompido sem aliados fortes. Para ele, Marlon precisa agir com cautela se quiser sobreviver às disputas internas e não colocar sua vida em risco. De volta à mansão, Jaques perde o controle ao descobrir o que Sofia aprontou com seus pertences. A fúria do empresário se manifesta em gritos e ameaças, deixando todos tensos. Denise, sempre observadora, corre até Samuel e o alerta. A situação com a jovem está fugindo do controle e pode trazer consequências sérias. Samuel, mesmo magoado com as atitudes impulsivas da irmã, não consegue ignorar o sofrimento dela. Em um momento de desabafo, Sofia procura Rosa e confessa sentir medo de Jaques. A fragilidade de suas palavras mostra que, por trás da rebeldia, existe uma garota vulnerável, assustada com a opressão do tio. Rosa, sensível, escuta com atenção e tenta confortá-la, mas percebe que a situação exige algo além de conselhos. Sofia precisa de proteção real. Enquanto o drama se desenrola, Cami tem um momento de alegria. A jovem influencer comemora a conquista de sua primeira parceria oficial, resultado de sua dedicação e presença nas redes sociais. O feito a enche de esperança, mostrando que está no caminho certo para construir sua independência e conquistar seu espaço longe da sombra da família. Mas o clima volta a pesar quando Jaques decreta que não quer mais Sofia em sua casa. A decisão é dura e inesperada, deixando Samuel e Davi contrariados. Ambos reconhecem que Sofia cometeu erros, mas não aceitam a forma cruel com que ela é expulsa, como se fosse apenas um estorvo. O conflito gera ainda mais atritos dentro da família, dividindo opiniões e expondo as feridas já abertas. Sem ter para onde ir, Sofia decide recorrer a Léo. Desesperada, ela pede para morar com ele, acreditando que encontrará acolhimento e compreensão. Léo, mesmo sem muitas condições financeiras, se sensibiliza com a situação da jovem e promete ajudá-la. A aproximação entre os dois, no entanto, promete gerar ainda mais tensões, principalmente com Jaques, que não aceita perder o controle sobre ela. Em paralelo, Ryan finalmente conquista sua liberdade após um período turbulento. Fragilizado, mas determinado a recomeçar, ele procura abrigo justamente na casa de Léo, que o recebe de braços abertos. A chegada de Ryan muda a dinâmica do lugar, criando uma nova aliança entre os jovens e dando início a uma convivência marcada por desafios, segredos e a esperança de reconstrução. Assim, entre conflitos familiares, sonhos individuais e disputas de poder, os caminhos de todos os personagens se entrelaçam. O destino de Sofia, que parecia perdido, encontra uma nova chance de recomeço ao lado de Léo e Ryan, enquanto Jaques se vê cada vez mais isolado em seu império construído à base de autoritarismo. A tensão só aumenta, prometendo que as próximas reviravoltas serão ainda mais intensas. A alegria de Léo e Sofia em Dona de Mim vai se transformar em sofrimento,
A batalha judicial pela guarda da menina, que parecia vencida, terá uma reviravolta dolorosa. Depois de conquistar na justiça o direito de cuidar da afilhada, Léo experimenta dias de pura felicidade ao lado dela. A nova rotina enche os dois de esperança. Passeios simples, conversas carinhosas e a sensação de finalmente viver uma vida normal. No entanto, esse período de tranquilidade dura pouco, já que a família Boaz, liderada por Samuel e Filipa, decide contra-atacar para recuperar a criança. A história começa com uma vitória. Em uma audiência, Léo consegue a guarda provisória de Sofia. A juíza entende que a adoção feita por Abel ocorreu de forma irregular, prejudicando os direitos de Samuel e Davi. Diante da possibilidade de a menina ser enviada para um abrigo, Léo se oferece como responsável legal, conquistando o direito de cuidar da afilhada. Sofia vibra com a mudança. Em São Cristóvão passa a frequentar uma nova escola, faz amigos e começa a se adaptar a uma vida menos opressora, longe das sombras da mansão dos Boaz. Mas a felicidade desperta a ira de Rosa. A matriarca não aceita ver a neta afastada e exige sua volta imediata à casa da família. Samuel e Filipa aproveitam essa pressão para mover novos recursos na justiça. A advogada de Samuel age rápido, solicitando que Sofia volte a usar o sobrenome Boaz, reforçando assim os vínculos com sua família de origem. O pedido é aceito, levantando dúvidas sobre o futuro da guarda. O momento mais tenso acontece na audiência decisiva. Enquanto Léo se apega à esperança de manter a criança consigo, a juíza anuncia uma reviravolta dolorosa. A guarda definitiva ficará com Filipa. Para a justiça, ela reúne condições mais sólidas de criar a menina dentro da família Boaz. A decisão provoca reações intensas. Filipa comemora com Jaques, que vê no resultado a chance de reafirmar sua influência. Já Léo desmorona, incapaz de esconder a frustração e o medo do que virá. Samuel, por sua vez, apesar de satisfeito com a vitória familiar, não consegue conter a tristeza ao perceber a dor de Sofia. A mais atingida por esse veredito, no entanto, é a própria menina. Ao descobrir que terá que morar novamente com Jaques, Sofia entra em desespero. O medo que carrega do tio é profundo e já havia sido revelado em desenhos onde o retratava como um monstro. O retorno à mansão significa para ela abrir mão da liberdade recém-conquistada e voltar ao convívio de alguém que a intimida e a oprime. Tomada pelo pânico, Sofia pede ajuda a Léo. Em lágrimas, implora para não ter que voltar. Chega a sugerir uma fuga, como se essa fosse a única saída para escapar do que a espera. Léo tenta confortá-la, segura sua mão e promete estar sempre por perto, mas por dentro sente-se derrotada. A decisão judicial não apenas a priva da menina que ama como filha, mas também a condena a assistir Sofia retornar ao ambiente que tanto teme. Com a guarda nas mãos de Filipa e Jaques, o futuro da menina fica cercado de incertezas. O sofrimento de Léo, a manipulação dos Boaz e o pavor de Sofia formam um cenário de tensão que promete abalar ainda mais os próximos capítulos da trama. Jaques não perde a oportunidade de provocar. Sempre pronto para destilar seu sarcasmo, ele ironiza Samuel em mais um de seus encontros tensos. O embate entre os dois é cada vez mais evidente, e a disputa velada se transforma em um campo minado de ressentimentos. Samuel, já abalado pelas turbulências em sua vida, reage mal às provocações, deixando claro que a rivalidade entre eles está longe de chegar ao fim. No meio desse fogo cruzado, Ayla tenta ser a voz da razão. Com delicadeza, ela busca uma aproximação entre Davi e Samuel, incentivando pai e filho a conversarem de forma mais aberta. Ayla acredita que a reconciliação é possível, mas percebe que os dois estão presos a mágoas antigas que os impedem de ceder. Ainda assim, sua tentativa demonstra a necessidade urgente de pacificação na família, antes que o afastamento se torne definitivo. Enquanto isso, outro núcleo da trama vive momentos delicados. Após o acidente de Filipa, Nina se vê abalada, e Danilo se coloca ao lado dela sem hesitar. Sua presença traz alívio e segurança, mostrando um laço forte que se fortalece na dor. Porém, a situação ganha um novo peso quando Jaques aparece de surpresa no hospital, justamente para visitar Filipa. A presença dele surpreende Danilo, que não entende os reais motivos do interesse do vilão. Filipa, por sua vez, confia plenamente em Jaques, fato que deixa Natan satisfeito ao perceber que ela se sente protegida. Esse detalhe, no entanto, acende ainda mais a desconfiança de quem conhece o lado obscuro do empresário.
Em outra frente, Rosa enfrenta uma batalha interna dolorosa. O avanço de sua doença a entristece profundamente. Apesar de tentar se mostrar firme, sua fragilidade começa a transparecer, e Jacques logo percebe. Ele não hesita em pressioná-la, exigindo que conte toda a verdade sobre sua saúde. Rosa, cansada e acuada, tenta resistir, mas sente que está cada vez mais difícil esconder o peso de sua condição. Agora, antes de continuar, me responda qual seu personagem favorito da novela até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você acompanha sua novela favorita todos os dias. Ao mesmo tempo, a vida de Sofia toma um rumo inesperado. Cansada das brigas e do ambiente tenso em casa, a menina pede para morar com Léo. A revelação cai como uma bomba para Samuel, que perde o controle diante da filha. O desespero dele em manter Sofia por perto se mistura com a incapacidade de lidar com os próprios erros, resultando em um momento de descontrole que marca ainda mais a relação entre os dois. Astuto como sempre, Jacques vê na fragilidade de Samuel e de Rosa uma oportunidade. Decidido a reforçar sua influência sobre Sofia, ele contrata Jerusa como nova babá da menina, garantindo que ela permaneça sob sua órbita. Assim, cada vez mais, o empresário se infiltra nas brechas emocionais da família. Por fim, Rosa encontra algum alívio ao se reunir com Vivian. No encontro, ela consegue desabafar, abrir o coração e buscar forças diante de tantas pressões. A conversa entre as duas mulheres revela uma amizade sincera, mas também a sombra constante de segredos que podem mudar o rumo de todos. Após a demissão de Léo da mansão, o destino da jovem parecia se complicar ainda mais. Determinada a não se deixar abater, ela resolveu tentar uma vaga na Boaz, a empresa de Jacques. A oportunidade poderia representar um recomeço digno, longe das intrigas da mansão. Porém, mal sabia ela que esse novo capítulo seria marcado por humilhações e crueldade. Ao entrar na fábrica, Léo se apresentou para a equipe de contratação, mostrando os documentos e os resultados do exame admissional que comprovavam sua aptidão para o trabalho. No entanto, o que parecia um passo rumo à independência logo se transformou em pesadelo. Jacques, sempre desconfiado e movido por rancor, flagrou a presença da ex-babá em sua empresa. Ao vê-la de uniforme, tentando ingressar na equipe, seu semblante mudou imediatamente. O vilão, tomado por uma fúria incontrolável, avançou em direção à jovem e, sem medir palavras, disparou em alto e bom som. "Sai da minha fábrica! Agora!" O grito ecoou pelo ambiente, chamando a atenção de todos os funcionários que estavam por perto. O silêncio constrangido tomou conta da sala, enquanto Léo, atônita, tentava compreender a intensidade da reação do empresário. Ofendida com a grosseria, ainda encontrou forças para responder. "O senhor não precisa me tratar dessa forma. Eu só vim aqui atrás de trabalho." Mas Jacques não se comoveu. Pelo contrário, seu olhar de desprezo se tornou ainda mais evidente. "Se tem uma coisa no mundo que eu não pedi, foi sua opinião. Sai da minha fábrica. Agora!" Repetiu, ainda mais agressivo. Virando-se para Ademar, braço direito da empresa, ordenou: "Não quero ver essa pessoa na Boaz." Léo, sentindo-se encurralada, não se intimidou e retrucou firme: "Também não faço a menor questão de olhar para tua cara, mas vocês estão precisando de funcionária. E segundo o exame admissional, eu tô apta a trabalhar." O bate-boca foi presenciado por outros funcionários que se entreolhavam, constrangidos com a postura de Jacques. Alguns já conheciam a fama do patrão de ser implacável, mas se surpreendiam com tamanha violência verbal contra uma jovem que só buscava emprego. Jacques, indiferente ao constrangimento que causava, não deu trégua. "O que não falta é gente honesta procurando trabalho. Vaza!" A dureza de suas palavras soou como uma sentença. Nesse momento, o celular do empresário tocou. Ele, irritado, afastou-se para atender a ligação, deixando Léo parada diante das funcionárias, com o rosto tomado pela emoção que tentava esconder. Seus olhos marejados denunciavam a humilhação. Foi então que Ayla entrou na fábrica e presenciou parte do conflito. Sem entender todo o contexto, mas percebendo o clima pesado, aproximou-se de Léo com um olhar solidário. "Não vi tudo o que aconteceu, mas meu tio não podia ser tão desrespeitoso com você", disse incrédula. Léo respirou fundo tentando conter as lágrimas, mas sua voz saiu trêmula, carregada de dor. "O que o Abel tinha de legal, o Jacques tem de traste. Sei que ele é seu tio, mas pô, eu só queria trabalhar. Ele me acusa de coisas que eu não fiz."
Tudo isso é tão injusto, sabe? Ayla, tocada pelo desabafo, ficou sem palavras. Tentou pedir desculpas em nome da família. Eu sinto muito, de verdade. Não posso justificar as atitudes dele, mas não queria que você passasse por isso. Léo, porém, já estava tomada pelo amargor da situação. Sua esperança de recomeçar havia sido esmagada em público, diante de tantos olhares. Com a voz firme, porém triste, encerrou a conversa. Eu não devia ter vindo mesmo. Sem olhar para trás, Léo deixou a fábrica arrasada, carregando consigo a frustração de mais uma porta fechada. Enquanto caminhava, as palavras de Jaques ecoavam em sua mente, como feridas abertas. E ao fundo, Ayla a observava partir, com o coração pesado, percebendo que o ódio cego do tio estava destruindo não apenas a vida de Léo, mas também a imagem da própria família. Assim, o episódio revelava mais uma vez a face cruel de Jaques, que não media esforços para esmagar quem atravessasse seu caminho, nem mesmo alguém que buscava apenas a dignidade de um emprego.